O Jornal Diário fica por aqui, mas já a seguir a rubrica À Sexta Com. Cá estamos nós à sexta com Jorge Sequeira. Jorge. E com o Pedro. E com o Pedro. Que é um grande gosto estar consigo e regressar aqui Muito a esta obrigado. casa onde sempre sou feliz. Bem-vindo e tenho as portas sempre abertas aqui no Porto Canal. É um gosto estar consigo, devo dizer. Obrigado. Estávamos a falar há minutos que já nos conhecemos há 15 ou 16 anos, para aí. Exatamente. Mas nunca nos cruzamos em direto. Exato, estamos agora a ouvir sempre... um momento único de televisão. Mais ninguém, nunca em qualquer canal tal aconteceu. É verdade. É um Então o que tem prazer. feito, Jorge? O que tem feito? Como é que anda a sua vida? Tenho andado aí na vida, tenho andado aí a trabalhar, enfim, sou professor universitário, um bocadinho, cada vez menos, mas sou, sempre fui. Estou também... tenho uma empresa na área do team building, da formação profissional, grande especialidade, da não é? área comportamental, estas coisas da motivação, da liderança, do trabalho de equipa, da gestão emocional. Eu sou psicólogo. Sim. E também ocupo uma boa parte do meu trabalho como, enfim, dando palestras, aquilo que os americanos chamam motivational speaker, para dar assim um nome bonito a isto, palestras motivacionais com grandes E foi um grande pequenas e médias revolucionário, nomeadamente em matéria de team building. As pessoas ainda hoje em dia ainda o reconhecem como isso. Eu pergunto isso porque, assim, já agora partilhar com os nossos telespectadores uma história engraçada, que eu conheci-o, disse há 15 ou 16 anos, fui fazer na altura eu estava noutro canal de televisão, e fui fazer uma reportagem consigo à Pedreira, portanto, ao estádio do Sporting de Braga, e a reportagem que fiz consigo foi precisamente a sua nova forma de trabalhar o team building, não é? Exatamente. Portanto, isto há 15 ou 16 anos. Sim, sim. Hoje em dia as pessoas ainda lhe dão esse mérito de ter sido um dos grandes impulsionadores. Enfim, não é? fico muito honrado Porque é verdade, é verdade. Mas, de facto, quando eu comecei a trabalhar na psicologia do desporto, era uma coisa um bocadinho estranha. Exatamente. Ainda estávamos a viver os tempos do Zandinga, onde a psicologia do desporto era diferente. Era bruxaria, era assim umas mesinhas, era vamos comer a relva e não temos medo a ninguém, era assim algo de místico. E eu era um homem, digamos que, da ciência. Eu fiz o meu doutoramento na altura na Universidade do Minho e andava a estudar estas coisas da ansiedade, como podemos melhorar a concentração dos atletas, como podemos motivá-los mais, formular objetivos, digamos, terem um maior controle emocional e também estas coisas do team building, team, equipa, building, construção, como é que podemos construir equipas, porque as equipas não se constroem só porque se junta 10 pessoas. Se o Porto Canal chamasse 10 pessoas para vir para aqui, um não sabia filmar, outro não conduzia as entrevistas com a excelência do Pedro. É verdade, é verdade. E por isso não basta juntar pessoas para se ter uma equipa. Elas têm que se complementar, cada um tem que ter a sua forma de se superarem naquilo que fazem, principalmente quando falamos da alta competição. E, de facto, esses tempos foram pioneiros. Eu tive o prazer de trabalhar com o professor João Ferreira, com quem muito... Aprendi a ver futebol com ele, porque eu via aquele futebol na perspectiva do adepto, que sabia sempre... Eu marcava sempre os golos todos na bancada. Eu acho que tenho para aí umas 4 bolas de ouro e botas de ouro. É tudo de ouro. Exato. Porque eu na bancada nunca falhava. Exato. E no sofá, e com esse homem, com o João Ferreira, e atualmente com o Abel no Sporting de Braga, e depois, entretanto, com outras pessoas pelo caminho, fui trabalhando também na psicologia do desporto e transporto muito esse paradigma da alta competição desportiva, onde é muito exigente, onde as emoções são ao rubro, e transporto isso para o contexto empresarial, onde trabalho há mais de uma década com empresas. E ensina muito bem. Ensina e aprendo. Olha, aprender, estamos sempre a aprender. Não, eu lá no Braga tenho aprendido muito mais com aqueles atletas de exceção, com o treinador e com o presidente António Salvador, e não digo isto para ser puxa-saco, não é? Porque isto no futebol, a linguagem de puxa-saco é para engraxar os chefes. Não, é mesmo verdade, aquela gente sabe mesmo daquilo. Olha, Jorge, nós vamos falar um bocadinho de novas lideranças no plural. E vai ser muito interessante, tem coisas muito interessantes de facto para partilhar connosco. Mas antes disso, deixe-me fazer-lhe uma ou duas perguntas para ouvir a sua opinião sobre a atualidade. Deixe-me começar, por exemplo, nomeadamente pelo Presidente da República, porque o Jorge Sequeira foi também candidato presidencial. E hoje o Presidente da República foi recebido com mais uma manifestação aqui no Porto de lesados do BES, de precários do Estado, de bolseiros, mas o maior impacto foi a questão dos lesados do BES, porque viu-se uma sequência muito poucas vezes vista no Presidente da República. Aproximou-se as pessoas, mas estavam de tal forma exaltadas que Marcelo teve que
não sei se lhe posso chamar virar costas, mas não foi bem virar costas, mas enfim, não conseguiu dialogar com elas. Muito poucas vezes se vê uma atitude dessas parte do Presidente da República. A sua opinião? De facto, é verdade, é uma notícia. Isso é uma notícia, uma new, algo de novo, porque o que existe é exatamente o inverso. O que o Pedro disse, normalmente ele é amado, abraçado, beijado, selfado e tudo respira afeto, ternura, calor humano. E desta vez foi exatamente o contrário. E isso remete para uma coisa muito importante. Nós sabemos sempre todos lidar muito bem quando a vida nos corre de feição. Se o meu amigo ganha mais dinheiro, se efetivamente tudo lhe corre bem, se toda a gente lhe bate com as mãos nas costas, o meu amigo não precisa de mais nada para andar com um sorriso. Agora, nós revelamos a nossa personalidade, a nossa resiliência, a nossa forma de ultrapassar as dificuldades quando a coisa dá para o torto. Certo. E o nosso Presidente, de facto, não tem tido essa possibilidade. E ainda bem, porque ninguém deseja o mal de ninguém, muito menos ao nosso Presidente, que de facto é uma pessoa amada e estimada. Agora, neste momento, ele foi se calhar ali o para-raios de uma revolta. Quer se queira, quer não, o Presidente é a maior figura deste país. Não vivemos num regime presidencialista, mas o Presidente pode dissolver o governo, por isso quem manda mesmo em toda a gente é o Presidente. É para lá que se dirigem todos os olhares da indignação. Estes homens e mulheres do BES que foram simplesmente assaltados, não é? E nós, às vezes, um pequeno assalto de rua dá direito a que alguém vá preso, e muito bem, porque as pessoas estão a infringir as regras. E este assalto que toda a gente vê na televisão, que foi durante anos e anos, ainda hoje é notícia do dia, este assalto que levou pessoas que construíram, digamos o seu pecúlio ao longo de... Tiveram anos a fio a poupar um bocadinho. E de repente vai-se à conta e vê-se zero. E alguns até têm dívidas, não é do BES, eu quero ver uma reportagem, ali uns supermercados do Algarve, Alisul ou Alisur, uma coisa assim, uns supermercados que foram à falência, mas antes de ir à falência pediram aos empregados para assinar umas cartas. E eles, pronto, a gente assina, se é para salvar a empresa, não sabiam que estavam a ensinar, a empresa foi à falência, pessoas que ganhavam 500 e 600 euros, hoje estão com dívidas de 10 e 15 mil euros, ganham um salário mínimo e ainda têm que pagar. E é uma coisa absolutamente aberrante. Foram para a Assembleia da República naturalmente fazer barulho, ninguém os ouviu. Claro. E as pessoas, quando querem ser ouvidas, vão falar com quem? Não vão falar comigo porque eu não ganhei as eleições. E também convém dizer tem que falar com o Presidente. Evidente, e também convém aqui, para sermos justos e fazer uma análise correta, que no fundo as imagens que vimos e que todo o país já viu, as pessoas não estavam exaltadas contra o Presidente da República. Não, é isso mesmo. Estavam a figura presidencial, desesperadas a pedirem ajuda. Aliás, houve um desses manifestantes até desmaiou de transtorno, completamente transtornado, de desajuste emocional, de indignação, como se calhar ele desmaiaria qualquer pessoa, porque imaginem 20, 30 anos a trabalhar e a pôr aquelas poupançazinhas todas para a casinha, para o filho, para a doencinha, para aquilo que nos acontece e de repente não temos lá nada, vou recomeçar tudo de novo com 60 anos. Desmaiar até é pouco. Esse homem que desmaiou é um grande homem, tem caráter, porque se calhar a outros, alguns dariam um tiro na cabeça, alguns, digamos, entrariam mesmo em depressão absoluta, nem força nas canetas tinham para reclamar. Por isso, o nosso Presidente é para lá que os olhares se dirigem, que fosse quem fosse. E agora, como é que o Presidente lidou com isso? Não é fácil ir ter com uma multidão... onde se é insultado, onde se é hostilizado, onde se é rejeitado, não por ser o homem que é, porque ele é um homem fabuloso e sempre cultivou uma proximidade, mas por ser alguém que até se sente impotente, sendo o homem mais poderoso deste país, sente-se impotente para fazer o que quer que seja. Isto é quase um paradoxo. Se o homem que tem mais poder não pode fazer nada, então a quem é que eu vou recorrer para fazer alguma coisa? E o que é certo é que às vezes o Zé Coitado trama-se e nós assistimos ao pavonear de um Ricardo Salgado por essas televisões e por esse país, que é absolutamente ultrajante, é mesmo, digamos, é indignação total, e onde, na minha opinião também, o Presidente da República, que eu estimo pelo seu caráter e pela sua forma de estar, se calhar nunca teve uma posição, digamos, para todos os portugueses, para dizer isto é uma afronta à dignidade, à humildade, à honestidade de um país que temos, que foi saqueado por um bando de gatunos, que ele próprio até conhece, ele conhecia bem, como toda a gente conhecia, Ricardo Salgado e tantos outros. Ricardo Salgado, se calhar, é o expoente máximo
deste saque, mas depois temos os VPNs e temos, enfim, não tínhamos programa que chegue para eu fazer o rol. Qual era a expressão? O dono de tudo isto, não é? O dono disto tudo, exato, os DDTs. Agora, acho que o professor Marcelo devia dizer, não, porque ele tem poder de influência. E o que ele diz, a própria Justiça, o próprio Primeiro-Ministro, atenção, uma coisa é eu falar, outra coisa é falar alguém na rua. Não, o Presidente falou. É a hora de fazermos alguma coisa. E quando toca a rebate este sino do nosso Presidente, porque ele tem poder, é o homem mais sufragado neste país, uma percentagem... A figura número 1 do Estado. Figura número 1. Se ele disser uma coisa, ele é escutado. E eu nunca... O que eu ouvi do nosso Presidente foi muitas vezes, ok, vamos deixar a Justiça funcionar, só para dizer que a Justiça não funciona. A Justiça não funciona. E para grandes problemas tem que haver grandes medidas. Isto tem que ser tratado como um caso especial, porque está em causa, é algo de especial. Não é? Por isso, o nosso Presidente... Claro que eu também fico triste por ver o nosso Presidente sujeito a esta situação, mas também não se pode esperar que um liderança, poder, só fique com o bem bom da história. Evidente. O Jorge está quase a fazer a ponte com as novas lideranças e a nova forma de fazer gestão e política que vamos falar dentro de alguns minutos. Mas a segunda questão que eu lhe queria perguntar, a propósito de notícias do dia, apanhou de surpresa ou não este prejuízo brutal da TAP, 118 milhões de euros, sendo que a TAP, como sabemos, desinvestiu completamente aqui na região norte? A TAP é uma vergonha. É uma vergonha. Eu estou a ser soft, light nas minhas expressões. É assim, a TAP é uma companhia de bandeira. E eu digo que a TAP só dá bandeira. Só dá bandeira. Ninguém anda na TAP porque a TAP é portuguesa. Ninguém. Isso é uma ideia que há 30 ou 40 anos atrás, quando havia duas companhias de aviação. As pessoas hoje andam de avião, ou até noutro meio de transporte, mas estamos a falar de aviação, na companhia que lhes oferece mais preço mais barato, segurança, que aquilo não vai abaixo, obviamente, e horários. Ninguém está para ir apanhar o avião às 3 e apanhar às 6. Já não chega à reunião, já não chega a não sei quanto e está com a vida. Já não apanha outro avião para ir para o Brasil ou para ir para Moçambique. A TAP não tem nada disto. Não tem tarifas competitivas. Não tem. Quem me dera que a TAP fosse lucrativa. Quem me dera que a TAP... Todos gostávamos. É uma companhia nacional, não é? Quem me dera que a TAP estivesse aí a voar como deve ser e a prestar um serviço de qualidade a preços, digamos, competitivos. Só porque a TAP não tem nada disso. Há uma coisa que, enfim... isto não é verdade, mas é uma história que eu ouvi e achei deliciosa. Uma vez a TAP decidiu, enfim, fazer, enfim, com os seus criativos, um slogan para a TAP, para promover a TAP. Depois de muitas ideias, de um brainstorming, saíram muitas possibilidades e a ideia que, digamos, triunfou foi a seguinte. A frase, a assinatura que ficaria na empresa era: a TAP não anda, voa. Excepcional. Mas depois, esta frase devia ser lida por alguém que tivesse uma voz radiofónica para fazer um jingle com pintarola. Para dar ênfase. Exatamente, para dar ênfase. E como diz aqui o Pedro, e há bocado tocou bem, que desinvestiu do Norte, não quer saber disto para nada. Mas nessa altura, quem fez o jingle desta frase, a TAP não anda, voa, não anda, voa, foi um homem do Norte. Então o homem do Norte lê a frase, estavam a gravar, e o homem do Norte lê aquilo e diz assim: a TAP não anda, voa. A TAP não anda, voa. Isso porque se andasse boa não tinha... 118 milhões de euros. Não, mas isto é o início do buraco. Isto sempre andou assim. A TAP nunca andou boa. A TAP, eu disse uma vez, não sei se foi aqui, se foi noutro canal, a TAP não devia ser privatizada. Isto pode parecer um paradoxo que eu estou a dizer. E disse isto pai, há 7 ou 8 anos. A TAP devia ser dada. Dada? Dada. Porque, Pedro, se nós agora quisermos... Quem é que agora, do mundo privado, aliás, já tem capital privado, a maior parte, acho eu, enfim, não estou por dentro destes detalhes todos, porque eu próprio também desinvesti da TAP. Desligou, não é? Não, porque eu quando quero, quando viajo, eu faço aquilo que qualquer português e qualquer cidadão faz. Pá, vejam na que horário é que, qual é os horários que tem e qual é o precinho do bilhete. E eu raramente vou na TAP. Esta ponta aérea não está muito mal, mas pronto.
Também para não estar aqui só a bater, isto só a dizer mal, também não é o meu negócio. Eu até sou um homem positivo, otimista e tal. Mas eu aqui há tempos, eu cheguei de... Mas esta ponta aérea é de quase 1 hora, ó Jorge. Há companhias que fazem Porto de Lisboa em meia hora. Deixa passar, campeão. Okay. Deixa andar. Senão deixa andar que é a excursão. É a excursão da TAP, chega tarde e tal, mas tens razão. Eu é que, senão dizem o homem só anda a bater e não sei. Ok. E então, opa, eu ia apanhar o avião de Lisboa para ir para o Algarve, porque eu vim de fora, vinha de Cabo Verde. Mas tive que ir a Leiria primeiro. Eu conseguia chegar para apanhar o avião a Lisboa, mas disse ao homem, opá, eu não vou a Lisboa. Eu cheguei 1 hora. Chegava 1 hora antes a Lisboa e disse, não, opá, leva-me para o Algarve. Porque eu ia em trabalho, eu tinha que chegar lá mesmo. E fui de carro. Quando eu cheguei ao Algarve, disse, opá, vê aí na aplicação, não sei das quantas. Eles tinham cancelado o voo. Se eu tinha apanhado o avião, não o apanhava, não trabalhava e desgraçava a minha vida, a minha credibilidade e da empresa com quem eu ia trabalhar. Muito bem. Estamos aí. Jorge, vamos falar de motivação e liderança. Opa, está-se bem, motivação e liderança. Olha, motivação é o que eu tenho. Estou motivado por estar aqui consigo, com os nossos espectadores, telespectadores que são fantásticos. Mas, de facto, eu venho... E toda a equipa aqui que está. E de todo o Dream Team. De todo o Dream Team, é isso. É isso mesmo. Não há líderes sem equipa. Ora. Ninguém lidera no vazio. E aquilo que determina a liderança... Não é as características extraordinárias do líder, não é um homem ser absolutamente com um carisma brutal, hiperinteligente, um jeitosão. Muitas vezes temos a ideia que um líder é um homem quase perfeito. Não. Aquilo que faz de um líder alguém são os seus liderados. Até porque numa democracia são eles que votam. Quem pode tirar o tapete ao líder são os liderados. Eu ganhei as eleições, não ganhei nada. Mas amanhã, quando fizerem a cruzinha, eu posso passar para o último ou deixar de desistir. Por isso, na liderança, o mais importante não são os líderes, são os liderados. É verdade. Um homem chamado Oscar Wilde disse uma coisa gira. O verdadeiro líder é aquele que segue a multidão. Pode parecer um paradoxo, porque há aquela ideia do líder é o que vai à frente. Follow the leader, follow the leader. Aqui um toque de funky. Não é? Follow the leader, alguém que segue o líder. Precisamos de alguém para seguir. Eu venho de um meeting absolutamente excepcional e tenho que falar. Por isso é que eu venho assim com esta vibração toda. Porque venho aqui de Matosinhos, da Expo Nor, fui ao QSP Summit. Um meeting extraordinário, organizado ao mais alto nível pelo Dr. Rui Ribeiro, que é um homem excepcional, que pôs na rota dos congressos mundiais aqui o Porto, e com uma equipa excepcional que organizou este meeting, como o Ricardo Vinagreiro, a Ana Paula Dias, gente excepcional. E eu tive o prazer de ouvir um homem chamado Daniel Pink, é considerado no top 10 dos melhores pensadores da história da humanidade, na área da motivação, da área da liderança. E, de facto, este paradigma do líder, do senhor que sabe tudo, faliu. Aliás, quando se pergunta a alguém o que é para ti o líder ideal? Ninguém diz. O líder ideal é o homem que sabe tudo, é aquilo que me berra os ouvidos, é o que me aperta as canelas, é o que me põe rédea curta. Não. O verdadeiro líder é aquele que me dá autonomia, que me dá confiança, que delega em si, como grande jornalista que é, que conduza. Verdade. Ninguém lhe deu, com certeza, guidelines. Porquê? Porque o meu amigo é profissional, é um homem... Eu não estou a dizer isto. É mesmo. Posso-lhe dizer que, pelo menos, a minha mãe agradece, que ela está a ver. E a mulher também. Palavras sábias, Pedro. Quando tivermos dúvidas... As mamás e as mulheres... Vai nada. Quando tivermos dúvidas em relação à nossa competência e até à nossa beleza... Certo. Mãe, sou lindo ou não sou? E o pai, atenção, e o pai... Meu filho, não há mais bonito do que tu. Por isso eu, quando estou com a minha autoestima também um bocadinho deteriorada, mãezinha, meu filho, não é como tu. Mas, de facto, estes líderes providenciais estão falidos e levam as suas empresas à falência. As suas organizações, os seus países. Vejam aqueles países que têm líderes totalitários. São países com economias decrépitas e absolutamente arruinadas. Aqueles países que têm, digamos, uma cidadania ativa, que não parte de cima para baixo, um líder iluminado e depois é só totós cá em baixo. Não. Os grandes sistemas de organização e de gestão, não. A força crítica, a massa humana que acrescenta valor às organizações estão cá em baixo. Claro. Mas que fazem acontecer a economia de todos os dias, com empowerment, com engagement. O que é isto?
que estão comprometidos, que sabem o que quer, que aproveitam a autonomia para fazer as coisas boas. Usou aí uma boa palavra, Jorge, empowerment. É muito importante. Fez-me lembrar, sabe o quê? Diga. E o Jorge, que isto é a sua especialidade. Não é nossa. Empowerment faz-me lembrar Sun Tzu, a arte da guerra. O Sun Tzu dizia que os grandes generais, quando olham para trás deles, têm que ver capitães fortes. Mas atrás dos capitães, os próprios capitães têm que olhar para trás e verem a infantaria forte. Ou seja, é um elo, são vários elos em cadeia que criam a resistência. E um grande general tem que ter fortes capitães e grandes soldados. Porque como o grande general, se olhar para trás e não vir os capitães, adeus. Palavras sábias, mas eu vou mais longe, que é o seguinte. A ideia, o líder, às vezes até escusa de olhar para trás. Nestas novas organizações mais vibrantes, mais orgânicas, onde são as pessoas que no dia-a-dia lidam com os clientes, que dão a cara perante o público e que têm que estar no seu melhor para conquistar clientes e conquistar mercados, mesmo que o líder não esteja lá. O líder deve não estar tanto à frente, mas estar atrás, a ver a vida acontecer. Não é que esteja a apanhar sol na praia, que seja, enfim, que não faça nada, mas está a ver a vida acontecer. Porquê? Porque eu acredito em si e acho que vai chegar lá. Eu conto aqui uma história muito rápida e deliciosa de uma mulher que me ensinou isto e que não percebe nada de liderança. Aliás, ela estava num restaurante nos Açores e eu estava lá a jantar e vi uma coisa na parede absolutamente fantástica. Um mapa mundo cheio de pinos e um homem assim, um lobo do mar, enfim, com aquela tez, com aquela pele bem encardida pelo sol, e que eu fiquei a saber que ele tinha dado 2 voltas ao mundo, 2 vezes a circunnavegação. 2 vezes? 2 vezes, num navio solitário. Esse homem é português e chama-se Genuíno Madruga. Tem um nome bizarro. Eu costumo dizer que quando tivermos dificuldade em dar nome a um filho, mais vale ir à beira da secretária. Genuíno Madruga. Genuíno Madruga. Google it. Vão ao Google. Cujo no Google está tudo. Daqui a bocado a gente fala do Google. Há aquele homem que está em frente ao mar a ver, enfim, a refletir sobre a vida, a inspirar-se. E vira-se um miúdo para ele. O que é que tu estás a fazer? Ele, sei lá, estou a procurar o sentido da vida. E vira-se o puto. Opa, vai ao Google. Hoje está tudo no Google. E eu parece que estou a fugir à questão, mas daqui a bocado a gente regressa ao Google por causa deste mundo digital, touch e da inteligência artificial. Mas para acabar a história, por causa da liderança. E então, esta senhora... eu conheci o Genuíno Madruga, um homem humilde, mas que adora o mar e que foi o único português a dar 2 voltas ao mundo num navio, num barquinho, numa casca de nós, solitário. E ele, numa destas paragens no Brasil, conheceu uma mulher fantástica que me estava a servir naquele restaurante. Ela chamava-se Bárbara. E eu falei com ela. Tornaram-se um casal. Tornaram-se um casal, exatamente. E eu estava a desconfiar daquilo, porque ela falava comigo, sabe, Jorge, ali o Genuíno é um cara que ele gosta de peixe, gosta do mundo. E o Genuíno é aquele que está ali no mapa. Ele já deu volta ao mundo e tal. E aqui, para rematar a questão... Só temos 2 minutos. Tranquilo. Estão-me a avisar. Vamos usar esses 2 minutos. A nossa querida Ana Rita Bastos está-me a... Olha que só temos 2 minutos. Vamos fazer destes 2 minutos 120 segundos ao mais alto nível. Está a ver, agora esticou. O tempo é relativo. O tempo que demora 1 minuto depende de que lado da porta tu estás quando vais à casa de banho. Estava muito bem. 2 minutos são 120 segundos. Não, mas o Einstein, se calhar quase que acabamos por aqui, o Einstein disse, para explicar a teoria da relatividade, que tudo é relativo, ele disse, o tempo que demora 1 minuto depende de que lado da porta estás quando vais à casa de banho. Quando estamos dentro da casa de banho, 1 minuto passa rápido. Quando estamos à espera, 1 eternidade. Foi assim que o Einstein explicou ao povo a teoria da relatividade. Mas eu vou acabar a história da Bárbara em 30 segundos. E ela disse-me assim... E eu disse, Bárbara, você não tem medo que agora o Genuíno vá outra vez pelo mundo fora e se esqueça de regressar aqui a casa, que ela era a mulher dele? E ela disse-me assim, sabe, Jorge, e nos Açores tem muitas vaquinhas, as vaquinhas felizes daqueles prados. E ela, sabe, Jorge, o que segura o boi não é a cerca, é o pasto. Por isso nós não somos bons líderes porque queremos agarrar as pessoas e policiá-los, mas porque damos liberdade. E quando nós temos liberdade, normalmente regressamos a casa ou ao sítio onde somos felizes ou às organizações onde nos sentimos bem. Por isso há que saber dar liberdade e autonomia. Isto são novas lideranças. Ora, nem mais. Jorge, deu aqui foi um gosto estar consigo, Pedro. Foi das meia horas mais divertidas que eu já tive em televisão. Fantástico, e espero que também úteis para quem nos ouviu. Com certeza, Jorge. Obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto, Pedro. Obrigado. Jorge Sequeira, o nosso convidado hoje
nesta sexta-feira e que melhor forma de terminar uma semana de trabalho com este sentido de humor. Muito obrigado pela sua companhia. Fique connosco aqui no Porto Canal.